Eu quero voltar um pouquinho para... eu mencionei, né, que nós tínhamos aí uma alusão que foi feita pelo Moraes durante o voto a Donald Trump. Ele elogiando o Donald Trump, inclusive, dizendo que o Donald Trump elogiou o sistema eletrônico de votação no Brasil. Então, coloca aí o trecho do Moraes. Júlio, por favor. Ministra Carmen, Vossa Excelência se refere bem, o presidente norte-americano, Donald Trump, ele alterou a legislação, o ato executivo, que seria muito equivalente à nossa ordem executiva, que é o equivalente ao nosso decreto autônomo, para melhorar as eleições. E esse link está no site da Casa Branca, que diz: seção 1, objetivo e política. Apesar do pioneirismo do autogoverno, os Estados Unidos agora deixam de aplicar proteções eleitorais básicas e necessárias empregadas por nações modernas e desenvolvidas, bem como aquelas que ainda estão em desenvolvimento. A Índia e o Brasil, por exemplo, estão vinculando a identificação do eleitor a um banco de dados biométrico, enquanto os Estados Unidos dependem em grande parte da autodeclaração de cidadania. Então, o Brasil citado expressamente como modelo de sucesso pelo presidente norte-americano Donald Trump. Enquanto, e nós vamos Bom, na verdade é uma fake news espalhada pelo Moraes em pleno voto, em pleno julgamento, porque a ordem executiva do Trump, ela determina mudanças no sistema de votação para banir urnas eletrônicas e passar a operar exclusivamente com voto de papel. O que o governo americano elogiou foi o sistema de identificação biométrica. Coloca aí o vídeo do Donald Trump. And it's so easy to do it, and we should go to paper ballots. We should go to one-day voting. We should go to voter ID. And just one other thing, proof of a thing called citizenship in the United States. Wouldn't that be nice? How simple does that sound? Proof of citizenship, voter ID, one-day voting, and paper ballots. You know, paper ballots are very secure. They have watermark paper. It's very intricate stuff. It's very technologically advanced, even though it's paper. And you'd have no trouble. You wouldn't have dishonest elections, and you'd have them all done by 10 o'clock in the evening. You know, France went to that, and not that I want to copy anybody, but many others have also, and they had 38 million votes, and it was all done at 10 o'clock. They had a winner, they had a loser, that was it. Nobody was complaining. And they had it backed up with paper, and it's so easy to do. The other thing, you'd save about, this would cost you about 8% of what the machines cost. So the paper would be much less expensive. So if you're looking to save some money, that's a good way to save it. So it's a shame that we've gone through it. We've gone through a bad election, a really bad election. The election was so bad. And think of it, you wouldn't have had the October 7th disaster with it. Leonardo, você que é um cara que já estudou nos Estados Unidos, conhece muito bem o sistema eleitoral, a Constituição americana, como é que você avalia isso aí? Quer dizer, o Moraes em pleno julgamento oficial, o sujeito espalha uma fake news dessa, mistura uma coisa com outra, quer dizer, a gente sabe que tem problemas. Aliás, essa manifestação do Trump e essa ordem executiva só demonstram a necessidade de você, qualquer país, sempre estar aberto à melhoria do seu sistema de votação, que está na base da democracia. E eu vi o Moraes falando mais cedo que não existe nada maior, mais incrível, mais seguro do que a urna eletrônica. Quer dizer, isso, por si só, isso já é uma declaração, me parece falaciosa, né? Não existe nada mais seguro. Então, são aqueles dogmas, né, que você cria. E a gente sempre fala, na questão da votação, sobre percepção de segurança, percepção de transparência, né? Existem organizações que fazem índices, rankings sobre percepção da corrupção, né, nos países. Por quê? Porque, para além de tudo que você possa fazer tecnicamente, é preciso que o cidadão
que é o destinatário final das ações do Estado, que ele paga muito bem para poder trazer políticas públicas que tornam a sociedade melhor, esse cidadão quer perceber a eleição de forma mais transparente. Ele quer perceber a eleição de forma mais segura. E não é na base do porrete que o Moraes e os seus colegas vão convencer o eleitor, me parece. Vão por partes. Eu não vou chamar de fake news o que o ministro fez, eu vou chamar isso de corte que todas as pessoas podem fazer, não é só ele não é o dono dos cortes, qualquer um pode fazer. Só que o corte pode representar um equívoco, que é o que você está apontando e você está certo. O problema da eleição americana é que as regras, os Estados Unidos é uma federação, as regras eleitorais são de cada estado. E tem estado que não apura se as pessoas são cidadãos ou não são cidadãos. E aí vira uma confusão dos diabos e muita gente que não poderia votar, vota. Essa foi a crítica do Trump na última eleição. E o que ele está elogiando do Brasil, e corretamente, porque a gente não tem que extirpar ou excluir tudo que foi exemplo de um determinado país, a gente pode aproveitar o que é bom. Ele está dizendo que a biometria brasileira é muito boa, isso é excelente. Então é um caminho bom para se seguir, mas ele mantém a questão dos votos escritos. Eu queria lembrar também, essa questão da eleição é muito importante para esse caso e o contexto de tudo que a gente está discutindo hoje. Eu me recordo que na eleição, salvo a segunda eleição da Dilma Rousseff, o Aécio questionou as urnas. Houve um questionamento por parte do PSDB. Mas o que é, então, o PSDB, que é um partido social-democrata, ou seja, tem um alinhamento de centro-esquerda, ele pode se manifestar, mas um partido que seja de direita não pode questionar o sistema eleitoral. Como você bem disse, Cláudio, a eleição é uma questão que todo cidadão está preocupado. E se todo cidadão está preocupado, ele tem o direito a questionar e obter informações. O que aconteceu antes dessa última eleição que nós vimos no Brasil foi a censura da Jovem Pan, muita gente que foi impedida de falar determinadas coisas nas redes sociais, Marcos Sintra, por simplesmente ter questionado as urnas, foi bloqueado no Twitter. Isso tudo acabou levando a população a ter a percepção de que havia algo diferente no processo eleitoral. Então, o Supremo Tribunal Federal e o TSE, ao invés de esclarecer a população, chamar um canal de um dia nas redes públicas, na TV aberta, explicar tudo detalhadamente, optou por um outro comportamento que eu acho que acabou influenciando também todo o cenário que a gente viu hoje. Se as pessoas ficaram revoltadas com o resultado final da eleição, também isso tem correlação com todo o comportamento pré-eleitoral que o TSE e o STF adotaram. Eu acho que esse caso todo pode ser um exemplo para o STF, aliás. Um exemplo para aprender que eleições são melhores deixar com o povo. Né? Aliás, eu mesmo disse, lá atrás, na época do Lula, que impediram o Lula de participar da eleição contra o Bolsonaro, estava errado. A Constituição diz que a condenação é transitada em julgado, não tem prisão em segunda instância, não. Ele deveria ter podido participar da eleição, sim. Né? Essa interferência do judiciário no processo eleitoral é que tem, infelizmente, levantado essas dúvidas da população, que a dúvida, quando não é sanada, acaba inflamando, um processo inflamatório crônico leva a esse tipo de manifestação que a gente viu. Então, talvez seja bom a nossa Suprema Corte, o nosso Tribunal Superior Eleitoral, fazerem uma autorreflexão de que se na próxima eleição não é melhor deixar que os cidadãos ajam livremente e coibir somente, exclusivamente, abusos extremos. Talvez seja o melhor caminho. Carol. Cláudio, você falou sobre a percepção, eu fui achar aqui o número da eleição. O Bolsonaro ganhou por Lula, ganhou 1,8%, né, dos votos a mais. E aí, essa campanha sobre a urna eletrônica fez com que vários bolsonaristas parassem de acreditar na urna e não fossem votar.
E, então, assim, entre os bolsonaristas, o índice de abstenção foi de 43,2% e entre os lulistas, 25,8%. 43,2% dá 15% dos eleitores. Quer dizer, o Bolsonaro teria ganhado a eleição se todo mundo que fosse bolsonarista tivesse ido votar. Isso não é um fenômeno exclusivo do Bolsonaro. Historicamente, a direita tem uma abstenção maior. Aquele cara que é petista raiz, ele vota, ele vai ali, ele exerce seu direito. E o pessoal da direita, se está domingo de sol, então aqui no Rio de Janeiro a abstenção é sempre maior. Mas essa campanha pode ter tido um efeito contrário ao que ele esperava, né? O que a gente precisa é fazer com que a população acredite que sim, que seu voto tem valor e que vá votar. E isso interfere não só na campanha presidencial, mas assim, na eleição dos deputados e senadores, que principalmente senador, que vai ser tão importante para 2026. A frase dele foi exatamente essa. Não há nada mais confiável que a urna eletrônica. A gente tem que lembrar sempre aqui, eu faço questão de lembrar, que todo o debate sobre você ter a impressão do voto, para que você possa auditar esse voto, para que você possa fazer a contagem pública, escrutinar, que é o que está na Constituição, esse debate ele sempre foi um debate legítimo. E ele é um debate que estava sendo travado, inclusive, no Supremo, no Tribunal Superior Eleitoral. Na época da presidência do Gilmar Mendes, o Gilmar Mendes chegou a encomendar, via TSE, estudos para a criação de uma urna que ela imprimisse o voto. Aí você tinha esse voto aparecia na hora que você apertava a urna, saía o voto impresso, esse voto você só via ele através de um visor ali de vidro, e ele caía dentro da urna, e a partir daí você tinha o voto impresso, caso fosse necessário fazer uma contagem pública de determinada sessão eleitoral. Isso serve a todos os votos, a todos os candidatos a vereador, a prefeito, a governador, a deputado federal, a senador, porque tem o boletim de urna que vem com a somatória dos votos. E o questionamento que se tem sobre a percepção de transparência é justamente sobre o boletim de urna. Fala assim, beleza, eu quero o boletim de urna com o total, que já me dá aqui o total, que já me facilita na contagem total, mas se eu tiver alguma dúvida, isso acontece muito, gente, em lugares em que a política ela é muito presente e onde o próprio líder político ele já conhece os eleitores. Lá a cidadezinha do interior já conhece todo mundo. Esse líder político ele vai olhar o boletim de urna, ou o fiscal dele vai olhar e vai falar assim, peraí, eu recebi 1.500 votos? Não, eu tenho certeza que eu recebi 3.000 votos. Então ele tem o direito de pedir uma auditoria dessa totalização. E hoje como é que ele consegue? Não consegue. Então houve uma criminalização do debate. Qual é o problema de se ter esse debate? Qual é o problema dessa liderança, se ela quiser, ela solicitar a contagem da urna, dos votos daquela urna? Bateu com o boletim? Perfeito. Isso só traz mais confiança para o processo eleitoral. Além de ser uma questão prevista constitucionalmente. Então não adianta. Se a gente não avança nesse debate, é igual lá. Acabou de mencionar o caso do Trump. É muito fácil, autodeclaração. Eu vou chegar lá para votar e vou dizer, eu sou cidadão americano, meu nome é fulano de tal, e toma aqui que o meu voto. É um absurdo que isso aconteça nos Estados Unidos. Nada mais justo que as pessoas façam a biometria. A biometria é um sistema super seguro, garante a identificação do sujeito. Tá perfeito. Então a gente tem que pegar o melhor das coisas, o melhor dos processos. Essa história de achar que nós somos a vanguarda, né, do desenvolvimento, a gente não consegue nem colocar um foguete no ar. E você tem um cara que fez o foguete dar ré. Mas a gente tem esse discurso, que é um discurso juvenil, imaturo, e um discurso falacioso de que nós temos a melhor tecnologia do planeta, infalível. Isso não existe. Isso não existe. Agora,
já aconteceu algum tipo de violação a esse sistema provada? Não, não aconteceu. Perfeito, excelente. Eu, inclusive, não concordo com aqueles que ficam questionando o resultado, mas eu acho que é legítimo você questionar. A briga política também faz parte. O próprio Aécio, como lembrou o Leonardo, foi lá e questionou. Tá bom. É da democracia. A democracia é barulhenta. Uma disputa por uma presidência da República, uma disputa por um espaço de poder, ele é uma disputa barulhenta. E as pessoas vão fazer de tudo para tentar. Agora eu pergunto para vocês, o que é pior? O que é pior? Olha, eu vou falar para vocês, eu na época que esse assunto estava sendo debatido pelo Gilmar, eu fiz várias matérias sobre isso. Até o momento, isso foi até para o Congresso, até o momento que essa questão, para eles, ficou superada e quem começou a falar disso estava criminalizado. Eu nem acho isso grave. Eu acho mais grave você achar normal que um sujeito na favela vote dentro de uma escola cercada de miliciano e de faccionado e ache que isso é democracia. Hoje nós temos uma população favelizada no país de 20 milhões de brasileiros. Quantos desses 20 milhões votam? Quantos desses 20 milhões votam com liberdade? Isso é democracia? Não, isso não é democracia. Sinto muito, senhores. Isso não é democracia. Vocês acham que resolvem os problemas do país dentro dos seus gabinetes. É muito fácil, com uma caneta, dizer que isso aqui é a realidade, isso aqui não é a realidade. Só que essa caneta, me parece que ela não resolve a realidade, que é de um crime organizado que avança cada vez mais, e que avança na política, que avança no judiciário, que forma advogados que farão concurso para juiz, para Ministério Público. Essa é a realidade, está estampada em todos os jornais, não estou falando novidade nenhuma. Só que quem terá coragem de enfrentar essa realidade? Onde está o ministro do Supremo com coragem para enfrentar a realidade, para dizer que não é possível que o PCC tenha refinaria, postos de combustível e que hoje esteja rivalizando com o comércio legal de combustível no país? Ou que esteja rivalizando com a construção de imóveis? Ou que ache normal o PCC tomar um conjunto habitacional inteiro ou um bairro inteiro e expulsar seus moradores que não pagarem pedágio? Então, sinto muito. Esse assunto, o debate público, ele é muito mais sério, ele exige muito mais seriedade do que nós temos hoje. Exige muito mais compromisso e honestidade intelectual do que nós temos hoje.